Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um Expresso Israel. E essa semana muito agitada, hein, Dani? Mais uma semana agitada em Israel, né? Pois é, né? A gente está vivendo um ano agitado, um ano histórico, e essa semana foi, na verdade, o auge de tudo que estava acontecendo nos últimos 6, 7 meses, né? E a gente separou aqui alguns materiais, né, alguns vídeos aqui, vou colocar aqui na tela, que marcou essa semana em Israel, né? Semana que dá para dizer que entrou para a história do país, né? Vou colocar aqui o primeiro A gente vai vídeo. usar, a gente vai mostrar 3 imagens. Essa é a primeira. Vamos ver. A gente tem pessoas indo e voltando, subindo e descendo de uma estação de trem, nesse caso, dando a mão no meio, né? Algumas dando a mão. Um cara, né? Um cara, na verdade, pedindo para dar a mão, do outro lado. Ok. E é engraçado, fica parecendo que eles estão indo ver jogo de futebol. O que está acontecendo? Não. Essa imagem foi realmente, inclusive, citada pelo próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa imagem foi citada em rádios, em jornais e tal e tudo. Porque é uma imagem que ela mostra dois grupos de pessoas indo fazer manifestações. As pessoas que estão descendo, elas estão indo fazer manifestações em Jerusalém. Elas estão descendo uma estação e elas estão indo fazer uma manifestação em Jerusalém contra a reforma judicial. E as pessoas que estão subindo, elas estão subindo em Tel Aviv, né? Elas chegaram em Tel Aviv, elas estão subindo para ir para a terra, para ir para a superfície, para fazer uma manifestação a favor da reforma judicial. Então, são dois grupos, cada um indo fazer manifestação, um contra a reforma judicial, um a favor da reforma judicial, e os dois grupos meio que vestidos igual, com bandeiras de Israel igual. Talvez eu tenha até errado, talvez um grupo esteja indo para Tel Aviv e o outro para Jerusalém e eu confundi, porque não dá para saber, né? E os dois grupos de pessoas israelenses achando que estão defendendo a democracia. E Isso tem que me uma chamou a hora. atenção, Dani, que são os dois grupos, porque assim, você vê em outros países, outros lugares, manifestações, você vê uma diferença estética, né, nos grupos de diferentes perspectivas ali. Porque ali os dois grupos são com a bandeira de Israel e cada um com o seu conceito de democracia, né? Exatamente, os dois grupos muito parecidos, inclusive a gente tem até gente que fala, não, um grupo são pessoas mais seculares, de outro grupo são pessoas mais religiosas, então num grupo tem pessoas mais de kippah, outro grupo não tem, mas não, a gente não vê, quer dizer, não tem essa divisão tão clara de seculares versus religiosos nessas manifestações, tem muitos religiosos que estão contra a reforma judicial, quer dizer, você não tem um clear cut, né? Você tem uma divisão mesmo entre esquerda e direita, ou religiosos e seculares, né? Então, e a estética, como você falou, quase todos assim vestidos com uma blusa, t-shirt, né? Uma blusa, calça jeans, né? E com bandeira de Israel, a mesma bandeira de Israel. E inclusive tem um outro vídeo dessa mesma situação também, em que os dois lados cantam. Entoam, né, que é o grande grito de guerra dessas manifestações, que é democracia. Eles entoam os dois lados. Democracia, democracia, que é democracia, democracia. Ambos os lados estão, segundo cada um deles, em favor da democracia, querendo salvar ou proteger a democracia. Só que o lado dos manifestantes contra a reforma diz que essa reforma judicial vai acabar com a democracia de Israel, e o outro lado diz que essa reforma judicial vai consertar, vai fazer Israel mais democrático ainda. Quer dizer, então, essa é uma imagem interessante do que aconteceu nesse dia, nessa segunda-feira passada, que foi o dia em que o parlamento votou na primeira parte da reforma judicial, que era uma cláusula chamada cláusula da razoabilidade, que o parlamento estava votando para cancelar ela, acabar com essa cláusula, que é uma cláusula que a Suprema Corte tem como ferramenta para poder fazer uma crítica às lideranças, principalmente do governo, né? Ministros, diretores gerais de autarquias e de empresas, né? Instituições, e o próprio primeiro-ministro. É uma cláusula que a Suprema Corte tinha até hoje, não tem mais, de poder, por exemplo, dizer que uma decisão que o primeiro-ministro ou que algum ministro tomou não é uma decisão que tem bom senso, ela não é razoável.
Então, a cláusula da razoabilidade. Agora, a Suprema Corte não tem mais essa ferramenta. Tá? E isso aí pode parecer que só uma cláusula vai fazer tanta gente ir para as ruas a favor e contra, mais gente a favor, né? Não, mais gente contra a reforma judicial do que a favor, mas muita gente foi para as ruas dos dois lados, por causa de uma cláusula que a Suprema Corte não vai poder usar essa ferramenta, a Suprema Corte tem outras ferramentas, não é o fim da democracia, mas não, é porque é a primeira lei, né, a primeira mudança na democracia israelense, na construção da democracia israelense, que esse governo do Benjamin Netanyahu está conseguindo conseguiu aprovar. Quer dizer, na verdade, o Netanyahu queria aprovar toda a reforma judicial de uma vez só, em janeiro, fevereiro, e aí começaram essas manifestações que duram já desde janeiro, e aí o governo decidiu, então, fazer o que a gente chama de método do salame, né? Que é um pouquinho, né? Um pedacinho por pedacinho, e esse é o primeiro pedaço. Então, é como se fosse a primeira, sabe, saiu do né? A caixa de Pandora abriu, né? Então, por isso que foi tão impressionante essas manifestações na segunda-feira. O governo conseguiu aprovar o cancelamento dessa cláusula por 64 votos a favor, que é o número de pessoas da coalizão, né? De votos no parlamento. Contra 0, porque toda a oposição se retirou do plenário em protesto, né? E já virou a the Law of the Land, né, como se fala, já entrou no livro das leis. Aqui em Israel não tem Constituição, mas ele já, né, se tornou, na verdade, é parte de uma lei básica, né, que Israel tem 13 leis básicas que seria a Constituição do país. Essa lei entrou como uma parte de uma lei básica, quer dizer, então é até bem forte essa lei, de que a Suprema Corte não pode mais fazer esse tipo de crítica ao governo. Isso significa que agora o Poder Executivo e Legislativo, que se confundem em Israel, agora tem mais força diante do Poder Judiciário, que esse é o grande temor, né, das pessoas contra a reforma judicial, de que Israel se tornou um pouco menos democrático com a aprovação dessa lei. E a impressão que dá é essa mesmo, né, Dani? A gente acho que até conversou disso nos episódios anteriores, desse método do salaminho aí de ir comendo pelas beiradas, e através desses pequenas manobras aí, você vai colocando em xeque o fim do Estado Democrático de Direito, né? Quando o Poder Judiciário não tem poder nenhum assim, em relação aos outros poderes, é complicado. E imagens marcantes, né? Teve essa do metrô, teve a marcha aí que marcou a semana, né? Teve violência nas ruas, violência policial contra os manifestantes, e teve também uma coisa interessante, porque muitos manifestantes contra a reforma judicial foram para Jerusalém, que é uma cidade mais conservadora, onde está a maioria das pessoas que são a favor da reforma judicial, e as pessoas a favor da reforma judicial foram se manifestar em Tel Aviv, que é, na verdade, o farol do progressismo em Israel, onde, em geral, as pessoas contra a reforma judicial se manifestam, né? Então, houve um troca-troca de manifestantes aí, e, inclusive, essa movimentação dentro do trem mostra esse troca-troca de pessoas indo de um lado para o outro, pegando o trem, né? O trem demora 35 minutos de Tel Aviv para Jerusalém. Os grupos trocaram de lugar, né, nesse dia histórico. Mas agora a gente tem que ver se as manifestações contra a reforma vão continuar, porque, como você falou, né, está comendo pelas beiradas, o governo está comendo pelas beiradas, no método do salame, só que, por enquanto, só comeu uma beiradinha, né, só comeu um pedacinho do salame. Então, ainda tem coisa para vir, né? E teve uma cena também interessante essa semana com um dos articuladores da reforma, né? O Yariv Levin aí, uma cena no canal público, né? Vamos ver essa imagem, uma imagem muito importante, porque a gente viu agora a imagem dos manifestantes, agora vamos ver o que aconteceu dentro do Knesset, do parlamento. A gente está vendo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, conversando com o ministro da Justiça, Yariv Levin, né, que está de óculos, e no meio o Benjamin Netanyahu calado, meio que, sei lá, pensando na morte da Bezerra, não sei, ele está
quieto lá, e os dois falando ao vivo na televisão, todos os analistas tentando entender o que eles estão falando, e isso é uma crise dentro da coalizão acontecendo ao vivo, minutos antes da aprovação da lei que acabou com a cláusula da razoabilidade. E aí, a análise... Isso foi o canal oficial, né, do Knesset, essas imagens. Oi? Aí. Essas a imagem imagens oficial do Knesset. Isso estava ao vivo em todas as televisões, através da televisão do Knesset, né? Uma imagem oficial. Então, o que foi a análise que as pessoas fizeram desses 40 segundos? 40 segundos de uma imagem meio inédita, porque, em geral, quando o governo briga, né, é a portas fechadas. Você não tem membros importantíssimos. Essas 3 pessoas são a liderança do país. É o ministro da Defesa, o primeiro-ministro e o ministro da Justiça. Tá? E os 3 estão envolvidos aí numa conversa, quer dizer, o Netanyahu está meio na dele, mas está no meio, né? Que, em geral, a gente teria as portas fechadas, né? Então, o que a gente vê aí? O ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que é um cara que estava pedindo, pelo amor de Deus, para o ministro da Justiça, Yariv Levin, que é o criador da reforma judicial, é o pai espiritual e executivo dessa reforma judicial, pedindo para ele ele fala, me dá alguma coisa, quer dizer, ele queria ter alguma coisa que ele pudesse dizer para os manifestantes contrários à reforma, algum tipo de prêmio de consolação, alguma coisa que ele pudesse falar, principalmente o pessoal do Exército, né, do establishment de segurança do país. Está acontecendo muita gente, reservistas voluntários que não estão querendo mais se voluntariar no Exército, nos exercícios militares e tudo. Então, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, faz um gesto em prol dessas pessoas que estão reclamando da reforma judicial. Vamos adiar por um dia essa votação, vamos conversar melhor, vamos fazer um consenso. Aí ele fala, me dá uma coisa. O Netanyahu, na dele, não fala nada. E o Yariv Levin, que é um ministro, que ele é meio autista, né? Ele é meio assim, ele tem esse objetivo de aprovar toda essa reforma judicial que vai enfraquecer totalmente a democracia de Israel, né? Vai tirar completamente a força da Suprema Corte e tal. Essa votação foi só o começo, né? E aí o cara fala, não vou fazer nada não, porque se eu fizer, vai acontecer, não vai acontecer. Quer dizer, o cara meio que... E aí, o que os analistas dizem é que o Netanyahu quieto lá na dele, não falou nada, como se não tivesse nem aí, que é como se o Netanyahu tivesse virado supérfluo nesse governo, como se ele tivesse, simplesmente não tem mais força. E quem é o primeiro-ministro nesse momento é o ministro da Justiça. Esse cara, o Yariv Levin, que é o pai da reforma judicial, virou a pessoa mais poderosa do país. E, em vez de a gente estar vivendo o governo Benjamin Netanyahu número 6, a gente está vivendo o governo Yariv Levin número 1. Então, essa imagem foi a imagem que mostrou para todo o país quem manda no governo em Israel hoje em dia. E uma das coisas que mais, pelo menos, me chocou, assim, me marcou na imagem é o Netanyahu quase sem expressão, assim, ele fica de cabeça baixa, como se tivesse perdido na conversa, assim, ou pensando, como a gente fala, na morte da bezerra, né? A bezerra. Que ele não expressa nenhuma reação, assim, ele fica cabisbaixo e os dois têm uma discussão, né, calorada. Tem 3 explicações para o fato dele estar cabisbaixo. A primeira, ele tinha acabado de sair do hospital. O Netanyahu passou o fim de semana, 2 dias no hospital. Domingo e segunda, ele saiu direto para ir para o Knesset para fazer essa votação. Ele botou um marca-passo, porque ele teve uma arritmia cardíaca, a gente falou na semana passada, que ele foi, né, que ele disse que desidratou. Não desidratou porcaria nenhuma, agora todo mundo sabe que, na verdade, ele teve uma arritmia cardíaca e teve que botar um marca-passo. Então, ele saiu então ele está meio abatido, né? Ele tá com uma cor meio cinza até. Ele está meio abatido. Segundo, pode ser que ele sabia, porque o Netanyahu sabe muito essa coisa de comunicação, de televisão e tal. Ele sabia que estava sendo filmado. Ele sabia que estava ao vivo isso. Então, ele estava evitando de falar qualquer coisa que pudesse, talvez, ser analisada. Se ele fala qualquer palavra, a palavra pode ser analisada, vista ao vivo. Então, talvez ele tenha ficado calado por isso. Nem falar para os caras, calem a boca, vocês estão ao vivo, ele falou, porque ia ser também interpretado como, né, tá fazendo os ministros dele. E a terceira possibilidade é que ele realmente virou uma marionete
dos membros mais extremistas do seu próprio governo, incluindo principalmente o ministro da Justiça. Que é o grande articulador da reforma, né? Exatamente. E, né, falando desses membros mais radicais no governo, indo nas imagens também, teve uma que marcou, né? Que é a selfie dos vencedores, entre aspas. A selfie dos vencedores. Exatamente. Agora a gente vai ver uma terceira imagem, que é depois da votação, quando a votação passou e a lei foi aprovada. A gente tem essa grande imagem que a gente vai ver agora. Tem um vídeo também, mas a gente decidiu botar só a foto, que é uma foto... Me lembra um pouco aquela foto do Oscar, lembra? Aquele selfie da Ellen DeGeneres, né, no Oscar, há 10 anos atrás. É o Oscar do Knesset israelense, porque assim que foi votada e passou, né, a votação, que do lado de fora os manifestantes chorando, dizendo tchau, acabou a democracia israelense, desespero, tal, e os caras lá dentro do Knesset afastados do povo, né, digamos assim, felizes da vida e comemorando o fato de que eles aprovaram uma coisa de maneira forçada, a goela abaixo da sociedade israelense, que por todas as pesquisas de opinião, é contra a aprovação de uma reforma judicial sem consenso, né? Sem consenso com a oposição também. Então, esses caras correram para tirar foto com quem? Com o rei atual, Yariv Levin, que é esse cara que está de gravata azul, de óculos, assim, que é agora, como eu falei, o primeiro-ministro. Eles não saíram correndo para tirar foto selfie com o Netanyahu, até porque o Netanyahu saiu correndo, não ficou no plenário. Mas eles foram tirar foto com quem? Com o cara que é o mais importante, o rei do pedaço, que é o Yariv Levin. Então, você tem aqui nomes como Orit Struk, como... eu até coloquei aqui. Você tem aqui Nissim Vaturi, que é esse cara que está da frente, que está tirando a foto, que é um dos membros do Coalizão mais homofóbico, misógino, anti-árabe possível. Já falou muitas coisas. Eu estou falando isso aqui. Eu sugiro que vocês façam uma googlada nesse cara chamado Nissim Vaturi. Depois você tem o Shlomo Kari, que é o mais alto com uma kippah aqui, que é o ministro das Comunicações, que está agora com um projeto de lei para acabar com todas as televisões comerciais de Israel e controlar o que as televisões do país vão poder dizer. Esse é o maravilhoso ministro das Comunicações. A ministra do Transporte, Miri Regev, que está com o olho fechado um pouquinho atrás, de camisa branca, que é uma ministra conhecidamente histriônica do governo israelense. Eu, em geral, comparo ela com a Damares Alves, da época do Bolsonaro. E uma outra, que está de camisa branca também, sorrindo, chamada Tali Gottlieb, que ela abre a boca e só sai assim... Eu não vou falar a palavra, não, começa com M, né? Ela abre a boca e sai M da boca dela, só fala... Ela não fala, ela grita, só grita coisas absurdas o tempo todo. Nem o pessoal do próprio Likud aguenta as coisas que ela fala, e ela é a que mais fala, vai em todas as televisões falando besteira, tal, não sei o quê, distorcendo a realidade toda. Né? Ela é bem conhecida como essa Tali Gottlieb, inclusive virou piada e meme. Tem uma outra lá que está escondidinha com uma coisa na cabeça, porque ela é religiosa, chamada Orit Struk, que é uma líder de colonos, que todo o objetivo dela é anexar... todo o objetivo dela é que o Israel anexe a Cisjordânia, é contra o Estado palestino, e ela está muito feliz, muito feliz. Quer dizer, o fato dela estar feliz, para mim, é um sinal de que o governo está sendo liderado pelos seus extremistas, né? Digamos que esse grupo aqui é um mini gabinete. Ele talvez seja o grupo de parlamentares que está controlando o governo nesse momento, e alguns outros que não estão nessa foto. Mas essa foto ela virou manchete de todos os jornais e televisões, as pessoas furiosas com essa foto, por aquilo que eu falei no começo. Por que fazer uma selfie dessa rindo e se regozijando? O filme mostra eles rindo alto, né? Quando do lado de fora as pessoas estão chorando e tem manifestações nas ruas, protestos, metade da população, muito mais do que metade da população, achando que a democracia israelense está em perigo,
tantas coisas acontecendo, efeitos econômicos, efeitos militares, efeitos na moral do país, e esses caras estão aqui rindo e fazendo selfie para comemorar esse dia histórico para a democracia israelense, que para eles é uma alegria. Como você falou, né, Daniel, é o núcleo de ferro, né, do governo, e inclusive a Aurita, ela tem uma história com o filho dela, que filmou espancando um jovem palestino, uma história assim, né, e ela se orgulha disso, então dá para ver Era uma pessoa o que eu nível, né? nunca na vida, se você me perguntasse há 5 anos atrás, 10 anos atrás, se eu achava que essa mulher algum dia ia fazer parte do governo israelense, ia estar sentada no Knesset, eu ia dizer, não, é proibido que isso aconteça, não pode acontecer. E está ela no Knesset nesse momento, muito feliz. E tomando decisões importantes, né? Eu acho que o pior é isso, são pessoas que não têm compromisso nenhum com a democracia, né, com o bem-estar da sociedade, e tomando decisões que mudam drasticamente, né, o cenário do país. Inclusive, Israel tem caído, né, em índices de democracia, né, principalmente por desse pessoal que Mas está se no você governo, perguntar né? para essas pessoas, assim como os manifestantes em favor da reforma, que também gritam democracia, não sei, você perguntar para essas pessoas todas, eles vão dizer não, somos a favor da democracia. Mas é que a democracia, para eles, é uma outra coisa. Quer dizer, você tem aí uma diferença de narrativas, digamos assim, não é bem narrativas, mas uma diferença de explicação, né, do conceito da noção de democracia. Para essas pessoas aqui, democracia é só uma democracia direta. As pessoas votaram em mim, então eu tenho direito de fazer tudo. Enquanto que democracia, a gente sabe que democracia é muito mais do que isso. Democracia não é só a votação direta no parlamento ou no governo. Democracia também inclui os poderes e os pesos e contrapesos da Suprema Corte, dos poderes e a defesa das minorias. Tá? Isso é democracia de verdade, mas eles não consideram. Eles acham que democracia é o seguinte: o povo votou em mim, eu faço o que eu quiser. Então, para eles, está ótimo, eles estão super democráticos. E aí, nesse caso, acabar essa reforma passando de fato a democracia e tudo isso, né? A divisão dos poderes, né? O direito Vai virar uma democracia iliberal, assim como você tem hoje. Você tem votação na Hungria, você tem votação na Polônia, você tem votação na Rússia. Putin foi eleito. Você consideraria esses países democráticos? Não, são democracias iliberais. É isso que eles querem. Israel ainda não chegou. Mas, segundo o plano deles, o objetivo é chegar a esse ponto. A gente espera aí que com a mobilização da sociedade israelense na rua aí, que de fato consiga parar essa reforma e manter, né, garantir a democracia de Israel, que é fundamental até na região ali, todo o impacto que causa. E a gente segue aqui acompanhando, né, Dani? A gente vai acompanhando, a Dani também na semana aí vai mandar um texto aí pra gente lá no site, e até semana que vem. Até semana que vem a gente fica realmente acompanhando, porque tem muita coisa ainda que vai acontecer. Isso é só mais um capítulo dessa novela da reforma judicial, e Israel não vai ficar calmo no curto prazo. A gente vai ter muita convulsão social nos próximos meses, né? Espero que não seja próximos anos, mas enfim, a gente vai ter muita coisa para realmente observar. Até Então, semana até que vem. semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.